Mara é vista sentada na sala de aula, entediada. Ela deixa cair o lápis. Quando o recupera, a garota à sua frente explode. Mara diz que a garota era simpática e normal, não particularmente explosiva. Todos saem correndo da sala de aula, menos ela. Enquanto os meninos saem correndo do prédio, Tess encontra Mara na frente dela e pergunta o que aconteceu. A equipe forense pode ser vista coletando provas da sala de aula. A única coisa realmente danificada pela explosão foi a garota. Todo o resto, como Mara diz, era cosmético. Seus colegas de classe são levados para uma delegacia de polícia e interrogados. Mara brinca com o policial, mas ele entende sua sagacidade. A polícia dá roupas novas aos alunos e os faz esperar na delegacia. Dylan faz um comentário de improviso sobre como tudo isso parece um filme de Cronenberg, mas apenas Mara ri. Os outros conversam sobre suas teorias a respeito do motivo pelo qual isso aconteceu, quando uma das meninas pergunta quando eles vão soltá-los. Mara responde que sim, quando tiverem certeza de que isso não acontecerá novamente com uma delas. Os pais de Mara vão buscá-la na delegacia de polícia e a levam para casa. Ao chegarem, ela vai para o quarto e fuma maconha. Depois recebe uma mensagem de alguém dizendo que tem uma queda por ela. Eles continuam trocando mensagens de texto e ela dá risada. O funeral da garota acontece no dia seguinte. Mara e Tess observam enquanto o pai da garota tira um adesivo do carro. Elas então vão comprar cogumelos dos gêmeos Dalton. Tess acha que essa é uma má ideia. Mais tarde, enquanto tomam café, Mara coloca todos os cogumelos em seu latte. As duas são amigas desde muito jovens e pretendem continuar amigas até ficarem velhas e morarem juntas em uma casa de praia. Elas estão conversando sobre a garota que morreu, quando Dylan se aproxima e pede para se juntar a elas. Ele flerta com Mara e ela percebe que ele era o rapaz que havia lhe enviado uma mensagem. Dylan diz que o que aconteceu o fez refletir sobre a vida e que agora ele quer vivê-la ao máximo. Mara sente-se mal por causa dos cogumelos e vomita no banheiro, enquanto Dylan segura seu cabelo. Ela começa a ter alucinações e conta a ele sobre isso. Ele acha isso ótimo. As alucinações continuam durante a noite e ele fica com ela. Eles conversam sobre o que aconteceu, dizendo que ambos sentiram falta de vê-lo. Dylan a leva para casa e a convida para sair. Mais tarde, ela e Tess estão deitadas na cama dele e conversam. Mara diz que não vai continuar usando drogas. Tess pergunta se ela já chorou e diz que ela sempre chora. É o dia do baile de formatura e as duas garotas chegam à escola usando fantasias. Elas veem que os outros alunos construíram um santuário para a garota morta quando Dylan se junta a elas. Ele reconhece a fantasia de Mara como Carrie. Mais tarde, os dois conversam na biblioteca e ela lhe pergunta por que ele tem uma queda por ela. Ele lhe diz que começou no primeiro dia em que a viu e que tudo cresceu a partir daí. No dia em que a garota morreu e Mara disse que isso poderia acontecer com todos eles, ele decidiu convidá-la para sair e parar de esperar pelo momento certo. No jogo, ela tira fotos dos atletas, espera as camisas deles se alinharem e diz algo obsceno. Ele ri de suas piadas e ela lhe conta sobre o momento em que percebeu que gostava dele. Eles passam bons momentos juntos quando algo acontece durante o jogo. Todos saem correndo e gritando, porque um dos jogadores explodiu. Dylan agarra a mão de Mara e a arrasta para fora dali. Eles se abraçam atrás do ginásio de esportes. A cidade se torna uma grande notícia. A mídia apelidou o incidente de A Maldição de Covington. Tess e Mara participam da cerimônia fúnebre final, onde todos se lembram com carinho do garoto morto. Naquela noite, Dylan vem buscá-la com um velho caminhão de sorvete que comprou naquele dia. Ele o comprou para fazer todo mundo rir. Eles riem enquanto se perguntam o que realmente faz os adolescentes explodirem. Depois de um momento, eles param para falar sobre o pai dele e se beijam. De repente, eles ouvem gritos vindos da casa e vão verificar o que aconteceu. Outro aluno morreu. Mara e Tess conversam com a agente Rosette. Ela também não sabe o que está acontecendo. Rosette pede a ajuda delas e pede que lhe tragam algo. Em seguida, ela vai até as gêmeas Dalton e conta que a agente lhe disse para trazer drogas. Mara acha que o motivo não é o fato de a polícia achar que as drogas são a verdadeira causa, mas apenas para verificar todas as possibilidades. Ela lhes diz que comprará tudo deles. Os três vão até o local onde os gêmeos estão escondendo seu esconderijo. De repente, o irmão explode. A irmã imediatamente pula para o banco do motorista e tenta dirigir o carro, quando ele também explode. Dylan encontra o carro destruído, mas não encontra Mara imediatamente. Ele vê uma marca de mão ensanguentada e vai procurá-la na floresta. Dylan a encontra lavada em um rio e a abraça, dizendo que achava que ela havia morrido no carro. Ele lhe trouxe um terno e ligou para Rosette antes de chegar. De repente, ele vê alguém em um traje de proteção observando-os. Imediatamente, outras pessoas aparecem e agarram os dois. Mara está no hospital quando um médico chega e lhe diz que eles estão lá para ajudá-la. Ela começa a entrar em pânico, mas vê Dylan na cama ao seu lado. Naquela noite, Dylan acorda e lhe diz que toda a turma também está lá.
Ela aproxima sua cama da dele e ele lhe conta as perguntas que os médicos lhe fizeram. Ele a chama de namorada e ela gosta dele. O governo colocou oficialmente toda a turma em quarentena. O diretor da escola questiona os alunos. Ele pergunta sobre os meninos mortos, seus sonhos e emoções e o que eles querem fazer na universidade. Mara responde que só quer continuar viva. O funcionário responde de forma banal e os meninos riem dele, mas logo ficam com raiva. Um deles explode. Depois, outro explode enquanto está dormindo. Os testes estão sendo realizados nas instalações. Os pais das crianças esperam do lado de fora da instalação e o médico sai para contar a um dos casais o que aconteceu com seu filho. As crianças continuam morrendo e todos os testes e medicamentos que lhes são administrados falham. A pílula azul que lhes foi dada parece começar a funcionar. Todos na instituição ficam felizes com isso. Em algum momento, eles liberam as crianças para a custódia de seus pais. A mãe e o pai de Mara levam para casa, quando ela vê que não há decorações de Natal na cidade. Mais tarde, os três estão decorando a árvore quando o pai lhe entrega a seringa e diz que não consegue esconder o fato de que fuma maconha. Eles fumam juntos e conversam sobre a vida adulta e sua formatura. Antes de ir para a cama, Mara toma um dos comprimidos azuis. No dia seguinte, Dylan está em sua casa. Eles dormem juntos pela primeira vez. Mara pergunta a ele se estão seguros e Dylan responde que não sabe, mas que eles precisam viver um dia de cada vez e voltar para a escola. Ela não quer voltar. A turma deles é a única que vai à escola no mesmo prédio. Um dos professores lhes conta a história de como ele viu alguém ser explodido quando era soldado. Ele lhes diz que os ajudará a se formar. Para o Dia dos Namorados, Mara decora o celeiro de Dylan e os dois organizam uma festa só para eles. Ele diz a ela que a ama e ela responde com a palavra F. Os dois riem da situação e Dylan pede a ela que passe o verão com ele, se não morrerem. Tess e Mara estão em uma lanchonete, esperando pela comida, mas a garçonete está assustada demais para levá-la. Elas vão embora. No dia seguinte, a médica está na escola e explica a pílula do botão soneca para elas. Ela diz que não é uma cura, mas um tratamento. A médica leva um voluntário para explicar isso, mas assim que a criança começa a seguir suas instruções, ela explode. De repente, outra explode. Depois, uma terceira. Todos terminam, mas as crianças continuam explodindo. Todos correm e tentam sair, enquanto as crianças continuam explodindo. Ela encontra uma porta e sai da escola. Dylan se junta a ela do lado de fora e eles se abraçam. De repente, Dylan explode na frente dela. Mara volta para casa coberta de sangue. Rosette a encontra e a leva para o hospital. Um fragmento de sua mandíbula a atingiu na cabeça. Sua mãe vai ao hospital e a ajuda a se lavar. Naquela noite, ela dorme entre seus pais. Ela fica muito deprimida e para de tomar seus comprimidos, recusando-se a se comunicar. O funeral de Dylan chega e passa. Tess tenta tirá-la de seu quarto, mas Mara fica lá para assistir aos vídeos de Dylan. Mais tarde, Mara organiza um protesto contra a maldição e rouba álcool de uma loja. A agente Rosette a espera em frente à loja e, quando Mara tenta jogar uma garrafa de vodka nela, ela quebra a janela. Mais tarde, ela discute com seus pais sobre isso e sobre o fato de ficar bêbada o tempo todo. Eles querem ajudá-la, mas ela não quer entrar no jogo e fazê-lo se sentir melhor, pois ela também pode morrer em breve. Mara vai para seu quarto e pensa em ir ao baile, mas depois entra em um quadro de avisos onde outros alunos estão falando sobre a maldição de Covington. Eles a chamam de maldição e ela acredita. Mara vai à escola e visita o monumento à primeira garota, depois sua sala de aula e, por fim, o local onde Dylan morreu. É noite de baile e Mara está sentada em um balanço. Tess se junta a ela e elas começam a conversar sobre seu futuro novamente. Ela diz a Mara que deixará Covington naquela noite. Antes de ir embora, Tess diz a Mara que ela sempre será sua melhor amiga. Mara acaba chegando ao baile, bêbada. O ambiente lá dentro é terrível. Todos fazem suas próprias coisas e ela ri disso. Depois vai derramar o ponche. Seus professores não fazem nada. Ela o leva consigo e o bebe sozinha. Mais tarde, ela sobe ao palco e diz que sente muito por ter matado todo mundo, que sente muito por ser a maldição. A garota depois dela diz o mesmo e Mara vai. De repente, outras garotas dizem a mesma coisa. Mara vai ao cemitério visitar o túmulo de Dylan. Ela diz a ele que também o ama e se deita em seu túmulo. No dia seguinte, ela volta para casa e seus pais estão esperando por ela. Mara pede desculpas a eles e eles se reconciliam. Por fim, ela remove o curativo e se lembra de Dylan olhando para a cicatriz. Depois de alguns meses, as explosões param. Ela continua apertando o botão de soneca e segue com sua vida. Mara parte para a universidade na van de Dylan. Seus pais se preocupam com a segurança, mas a deixam ir. Eles se despedem e ela vai embora. Ela passa em frente à escola que está prestes a ser demolida. No final do ano letivo, 31 alunos haviam morrido. Mara sobreviveu, embora não saiba o motivo. Ela diz que a lição é que todo mundo morre e que devemos viver nossa vida como quisermos.
Mara imagina seu futuro, o que fará e os rapazes que namorará ou com quem se casará. Ela acha que um dia será mãe ou talvez até presidente. No final das contas, coisas ruins acontecerão. Isso é inevitável. Ela não quer desperdiçar sua vida esperando por algo que talvez nunca venha a acontecer. Mara imagina um futuro em que ela e Tess envelhecerão juntas na casa de praia que tanto desejavam. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.